programa Ana Maria Hatz em Família dessa sexta-feira, dia 17 de junho, nessa emissora, que é a emissora que mais fala de Petrópolis, a TVI. Então, gente, Petrópolis agora foi jungida a capital estadual do casamento. Isso porque aqui se executam enormes quantidades de matrimônios. Então, estadualmente, isso foi reconhecido, e agora a Secretaria de Turismo e o Convention Bureau estão pensando o que eles vão fazer com esse novo título que Petrópolis recebeu para atrair ainda mais turistas e mais casamentos para cá, né? Uma semana para o início do inverno. Eu já estou toda encasacada, estou morrendo de frio aqui, e pelo menos 11 incêndios florestais já foram registrados na cidade. Olha que absurdo. Um jovem levou um chute de um fiscal da Torpe, empresa de ônibus, no terminal de Itaipava. A repercussão foi tão grande, que o caso que o homem foi logo demitido, ainda bem, né? Um programa do Estado vai destinar mais de 800 milhões para vários projetos de saúde aqui em Petrópolis. Que bom, né? Enquanto isso, na fazendinha, lá na fazenda inglesa, os destroços das enchentes foram lá depositados e continuam lá sendo colocados destroços e despejos de entulhos de obras e de tudo, de lixo, porque o aterro de Pedro do Rio foi fechado. Imagina como deve estar tudo por lá. Passamos as nossas entrevistas de hoje. Continuando aquela sequência com a doutora Andréa Ladislau, que é doutora em psicanálise, pós-graduada em psicopedagogia e inclusão social. Nós vamos à terceira etapa da nossa sequência. Então, doutora Andréa, muito prazer tê-la aqui de novo. Vou utilizar o seu tempo para a gente gravar mais uma sequência daquele seu pensamento e daquela sua trajetória de auxílio a nós nessa questão das dores da alma e da saúde mental. Na primeira entrevista que nós fizemos, a senhora falou justamente disso, da saúde mental, das dores da alma, do reflexo que essa falta de saúde mental tem no nosso corpo, como é que o autoconhecimento é importante, e falou para nós como é que nós deveríamos gerenciar as nossas emoções. Eu me lembro perfeitamente disso. E deu, inclusive, 6 itens, né, de como gerenciar essas emoções. Esse foi o primeiro. Na segunda palestra, a senhora falou dos 4 hormônios da felicidade, porque nesses itens de gerenciamento tinha essa utilização desses 4 hormônios, se fosse necessário, né? Então, nessa segunda, a senhora falou disso. E nessa terceira, nós tínhamos falado das consequências negativas e os prejuízos quando não conseguimos nos controlar para o emocional e para o físico, não é isso? Exatamente isso, Ana. Obrigada mais uma vez pelo convite. E aí, fazendo essa sequência de pensamentos em relação ao gerenciamento das nossas emoções, colocando os lados negativos. Quando a gente não consegue, né, gerenciar, o que isso pode acarretar? E aí, Ana, é muito importante deixar claro, pessoal, que não é só para a mente, não. A gente vai ter benefícios quando a gente consegue gerenciar, e malefícios e prejuízos também para o não gerenciamento, tanto para a mente quanto para o nosso corpo físico. Trazendo isso, então, aqui para a psicanálise, o que a gente pode colocar aí dos prejuízos? Primeiro, quando você não se conhece, quando você não gerencia essas emoções, vai
acontecer uma coisa que é muito comum e a gente vê muito por aí, e infelizmente, Ana, isso está acontecendo demais, que é jorrar a emoção no outro. O que é jorrar a emoção do outro? Quando eu não controlo a minha emoção, eu acabo transbordando. E esse transbordar, se você não está adequadamente equilibrado emocionalmente, o que vai acontecer? Esse jorrar vai ser da pior maneira possível. Então, por exemplo, esses dias a gente viu aí algumas reportagens, tem tido várias, e a gente viu uma reportagem de um rapaz que acabou atingindo com uma arma de fogo um atendente de uma grande rede de fast food, num ato ali de raiva, de falta de controle das suas emoções, ele acabou cometendo esse crime. Graças a Deus o rapaz ficou bem, apesar de ter perdido aí um rim, mas onde entra o controle emocional? Entra justamente nos momentos em que nós somos testados. Seja por uma situação externa ou uma situação interna. Controlar a emoção é até aquela velha história que as nossas avós já contavam lá atrás para a gente, conte até 10. Controle seu impulso. Antes de sair tomando uma atitude, antes de sair agindo sem pensar, porque é nesse agir sem pensar que muitas vezes a gente vai se arrepender. Então, a primeira coisa é controlar a emoção por conta disso, para você não se arrepender da atitude que você tomou. Controlar o impulso, porque muitas vezes a gente tem que raciocinar, entender por que o outro está agindo dessa ou daquela forma, entender que sentimentos você está nutrindo naquele momento e por quê, e aí sim, tomar uma atitude. É fácil? Não é fácil. Isso é um gerenciamento emocional muito difícil, mas que a gente tem que todos os dias praticar. Nas coisas mais simples, Ana, nas coisas mais tranquilas, mais leves do dia a dia, do nosso cotidiano, é importante que a gente tenha esse controle, que a gente aprenda a contar até 10, a pensar 2 vezes antes de agir no impulso. Isso é inteligência emocional. Isso é saber controlar os seus atos, a sua forma de pensar. Quantas vezes você não entrou numa discussão e falou o que não devia? Falou além do que deveria? Quantas vezes não se arrependeu depois e muitas vezes foi até tarde demais? Foi irreversível, não teve como controlar. Então, tanto as nossas ações quanto os nossos pensamentos, eles devem ser gerenciados para que a gente não cometa erros com a gente e com o outro, né? Quantas vezes a culpa também não entra nesse processo. Além disso, eu falei muito da mente, né? Falei muito do emocional, e aí trazendo essas questões para o nosso corpo físico, biológico, faz exatamente com que, quando você não consegue controlar a emoção, você vai alimentar hormônios negativos, hormônios que vão potencializar a sua raiva, potencializar ciúmes, inveja. Como falamos nos outros episódios, dentro de todos nós existem sentimentos e emoções positivas e negativas. Isso é normal do ser humano, isso é inerente. Agora, quem controla e alimenta essas sensações, esses sentimentos, somos nós. Nós é que precisamos controlar qual deles vai se manifestar mais ao longo dos nossos dias. Então, na verdade, eu brinco muito que existem os lobos, né? Dentro de nós tem 2 lobos. O lobo mau e o lobo bonzinho. Qual lobo você está alimentando? Qual lobo você permite que se manifeste mais ao longo dos seus dias? Qual lobo está mais presente nas suas relações interpessoais? E é muito importante a gente parar para pensar sobre isso, porque a gente, muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não para raciocinar. E aí fica sendo sempre atropelado pelas ações, pelos sentimentos, pelos pensamentos. Uma coisa que eu costumo dizer muito para os pacientes, inclusive, é
Sua emoção está fervendo, está com muita vontade de matar um, de brigar, de gritar, quer chorar, vai para um cantinho, chora, né? Se esconde lá atrás da porta, chora. Se tranca no quarto, grita, coloca para fora. Ou então, uma dica muito legal, Ana, que eu tenho propagado aí para as pessoas, é um caderninho. Pega aí um caderninho que a gente chama às vezes de caderninho das reflexões. Eu tenho o meu aqui, ó. Meu caderninho das reflexões. Pega um caderninho, escreve. Isso também é saber externar os seus sentimentos. Coloca para fora, antes de tomar uma atitude. Escreve o quê? Escreve o que está sentindo. Naquele momento de confusão mental, naquele momento da emoção está exagerada, não sabe o que fazer, não sabe que atitude tomar, vai lá e escreve. Quando eu escrevo, quando eu coloco para fora, seja falando ou seja escrevendo mesmo, eu estou colocando o problema para fora, fica mais fácil visualizar. Visualizando, fica mais fácil tomar uma atitude certeira. Como eu falei, eu vou repetir, não é fácil, mas esse é um exercício de planejamento. E é um exercício que a gente precisa estar condicionado a fazer todos os dias. Daqui a pouco você faz com o pé nas costas. Mas é se programar e se educar para fazer isso todos os dias, para que você consiga, assim, controlar suas emoções. Respirar antes de falar. Minha avó sempre dizia, Ana, o seguinte, como é que é? Ouvir falar é prata e ouvir é ouro. E é verdade. Às vezes a gente não tem essa noção e é tomado por um sentimento de impulso, não entende o que está acontecendo com o outro, muito menos o que está acontecendo com a gente, e se atrapalha nas atitudes e nas falas. E aí, o que eu trago de prejuízo para o meu físico, para o meu biológico? Dor de cabeça, porque isso aí afeta a sua atenção. Dores nas costas, quando você não consegue gerenciar suas emoções, parece que você está carregando o mundo nas costas. Então, pode vir a dar problema de coluna, pescoço fica duro, aquela tensão enjoada. Muitas vezes isso não é só má postura, não. Isso tem a ver com o seu emocional. Isso tem a ver com a forma como você está se autocuidando, né? Ou não está se autocuidando. Então, isso é muito importante. Outra coisa, tem muita dificuldade, às vezes, eu acho que eu até coloquei isso nos outros episódios que a gente conversou. Dificuldade da fala. A comunicação interpessoal, a comunicação entre o ser humano precisa ser melhor aprimorada. Quantas vezes o outro, você fala uma coisa e o outro entende outra coisa? Será que a minha comunicação está sendo tão clara assim? Se tivesse, o outro não estaria confundindo o que vocês estão conversando, levando para outro lado. Então, transparência, coerência, autocuidado, gerenciamento dessas emoções, tudo isso faz parte desse processo para que você consiga viver cada vez mais equilibrado, num mundo tão confuso, num mundo onde hoje você acorda pensando que é uma coisa, e aí o dia segue de outra maneira, porque a aceleração da vida, né, ela não para, ela é gigante, e a gente está no meio desse processo, somos personagens de uma trajetória. E é muito importante que esse personagem, que sou eu, saiba suas forças, suas fraquezas, suas potencialidades e, principalmente, saiba gerenciar suas emoções, para não cair em armadilhas do próprio ego ou armadilhas que o outro nos traz. Muito bom. Quer dizer que a gente tem que fazer um exercício de controle. Sim, dia a dia. E esse exercício a gente faz com as pequeninas coisas, nos pequeninos acontecimentos que a gente tem, bons ou maus, nos bons e nos maus. Sim, no dia a dia, olhando cada processo, tomando cuidado. Será que eu preciso mesmo, nesse momento, gastar minha energia com essa situação?
Será que eu não posso esperar um pouquinho, que a coisa não vai se resolver? Ou será que, de repente, eu raciocinando antes de agir, eu não vou ter mais coerência nessa minha ação? Na forma como eu estou trazendo o outro para perto? Então, tudo isso é um processo mesmo de análise, sabe, Ana? E de autocontrole. Autocontrole, eu acho que essa é a palavra principal. Doutora, será que a gente não perde a naturalidade? Não fica tudo muito estudado, não sei? Isso é muito bacana, essa sua colocação. Eu acho que sim, perde um pouco, mas todo, como dizia Freud, né, o grande pai da psicanálise, todo excesso reflete uma falta. Por conta disso, é importante a gente ter equilíbrio, para exatamente não chegar num ponto de criar uma superficialidade. Então, é um equilíbrio nesse pensar, o equilíbrio nessa dosagem, o equilíbrio nesse raciocínio, para que você também não se torne um robô. Ninguém aqui está pedindo para ninguém ser robô, não é isso. Nós não seremos robôs dos nossos próprios atos, mas a gente precisa ser responsável, ter consciência por cada um deles, seja os nossos atos, sejam nossas falas. Isso tudo faz parte desse pacote, esse grande pacote do gerenciamento das emoções. Perfeito, doutora. Nós fizemos os nossos 20 minutos de hoje. Na próxima palestra, que será o nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre o quê? Para fechar esse ciclo que nos propusemos. Eu acho que a gente pode falar, já que a gente passeou por tudo, a gente pode falar dos benefícios. Quais são os benefícios desse gerenciamento? A gente falou do lado negativo, a gente falou de como fazer, qual a importância, mas é bacana a gente agora falar dos benefícios dessa ação, dos benefícios do gerenciamento das emoções. Muito bem, até escrevi aqui para não esquecer. Muito obrigada, doutora Andréia. Então, até a próxima semana. Até a próxima, Ana. Muito obrigada. Muito um beijo obrigada. Grande. Beijo. Vamos conversar agora com Sol Ribeiro, que é cantora, compositora, escritora e atriz. E ela tem, no momento, um site muito interessante, onde ela condensa, vamos dizer assim, o depoimento de várias mulheres, cada uma na sua área de atividades e cada uma na sua área profissional, no sentido de exemplificar com a sua própria experiência a sua vida para dar força a outras mulheres que precisam de um apoio para se lançar profissionalmente e crescerem como pessoas. Então, a Sol está fazendo um trabalho muito interessante, que ela diz que o nome é Super Mulheres. São super mulheres porque são mulheres, na acepção da palavra. Mulheres profissionais, mulheres que trabalham, mulheres que são mães, mulheres que são companheiras, esposas, mulheres sozinhas, mulheres que amam outras mulheres, mulheres, né? Cada uma com a sua experiência de vida para somar ao crescimento das outras. Isso a gente chama hoje em dia de sororidade, quer dizer, a intenção das mulheres serem irmãs, irmanadas no mesmo projeto de vida, que é o crescimento, não é? É o empoderamento do gênero feminino. Então, ela tudo isso vai condensar num livro que ela, por enquanto, diz que se chamará Você Não Está Sozinha, porque essa coisa das mulheres se darem as mãos, estarem juntas. Então, eu já falei muito, vou passar a palavra para a Sol, para ela explicar com as palavras dela tudo isso que ela pretende fazer, contando com todas nós. Não é isso, Sol? Muito obrigada isso. Pelo seu espaço, pelo seu tempo, para você nos dar esse primeiro briefing do que você está pretendendo. Minha querida, primeiro eu quero agradecer. Eu estou muito honrada de estar aqui diante de uma mulher tão importante para as mulheres brasileiras,
que fez um trabalho tão lindo, tão libertador, que trouxe o empoderamento, que trouxe a força para nós mulheres. Eu estou muito agradecida e muito honrada de estar aqui no seu programa. É um prazer imenso. Obrigada, mas viu? eu que conto muito com você. Ah, imagina, meu amor. Olha, eu já estou feliz, já vi de tudo que você falou até agora aí sobre a sororidade, que é o que você está fazendo agora comigo, eu estou muito grata mais uma vez, tá? Esse projeto, olha assim, ele se chama Super Mulheres, é um projeto que ele se divide em um futuro programa de televisão, onde nós vamos falar sobre o universo, de um modo geral, das mulheres, vai desde beleza, saúde, sexo, a violência doméstica, preconceito contra as mulheres. Vai ser um leque muito legal. Nós já vamos gravar o piloto e logo menos estaremos aí trazendo Televisão conteúdo. aberta, Sol? Estamos vendo isso. Tá, Estamos ainda tá, nesse namoro aí com tá. alguns canais aí de televisão para ver o que a gente vai fazer, tá? Hum. O objetivo, na verdade, também por streaming, né? Que é pela internet. Tá. Então, Ótimo. a gente também quer, porque o objetivo é que a gente consiga chegar A naquela todas. mulher que está lá longe, dentro de um sítiozinho, na casinha dela, sem muito acesso à internet, mas que ela consiga ver algum programa de TV. A gente precisa estar falando com todas elas, né? Com Claro. todas nós, né? Então, assim, o programa de TV, que vai se chamar Super Mulheres, um podcast que você pode acessar também pelo Spotify, você coloca um fonezinho de ouvido, você consegue ouvir os bate-papos, é um outro caminho, nós estamos buscando várias, vamos chamar assim, vitrines, para poder estar trazendo conteúdos importantes para nós mulheres. E o site colaborativo que já está no ar, que a gente pode acessar pelo supermulheres.net.br. Neste site, eu tenho várias convidadas, mulheres maravilhosas, empoderadas, que têm as suas páginas. E elas são de profissões diferentes, então elas trazem os conteúdos delas, importantes, para somar na vida de outras mulheres. E você também pode entrar em contato com elas através do Instagram. É um espaço nosso. De interação, é um espaço de interação. Interação, é muito legal. Acessem o site supermulheres.net.br para vocês entenderem um pouquinho do que está rolando por lá. E aí surgiu a ideia da gente também fazer o nosso livro, que vai se chamar Você Não Está Sozinha, porque esse na verdade, é uma frase que vai ser um slogan, um mote para a gente estar usando em todos os nossos projetos, principalmente no programa de televisão. Isso vai estar sendo dito de uma forma muito forte, você não está sozinha, porque a gente fica muito preocupada com a sororidade, que ainda não acontece como deveria, né? Que é a nossa união. Né? A gente precisa entender como nós somos maravilhosas, né? E somar, e podemos somar na vida das outras, né? Então, esse livro vai estar trazendo conteúdos, cada profissional, várias profissionais, umas 20 e poucas profissionais, vão estar escrevendo juntas esse livro, cada uma o seu conteúdo, com foco nesse tema que é Você Não Está Sozinha. E ali nós teremos uma policial, advogada que já trabalha na área da violência doméstica, várias psicólogas, deixa eu ver, você maravilhosa, que eu estou muito honrada de ter você participando desse nosso livro. Então, é um livro que vai ser escrito pelas supermulheres. Na verdade, supermulheres somos todas nós mulheres, né? É mais ou menos isso aí. Perfeito. Então, quer dizer, você não tem prazo ainda para o lançamento desse livro, né? Você está montando ainda os depoimentos todos, né? Mas eu acredito que ainda esse ano eu acredito que a gente vai ter esse livro já em mãos, e ainda vou tentar viabilizar ele pela internet, porque muitas pessoas conseguem ler os livros pela internet, gostam, né, mais de ler os livros pela internet, então nós também vamos tentar viabilizar pela internet esse livro, onde vão ter vários
né, várias participações, aí vai ser muito interessante. É engraçado, você pensando nesse negócio da internet, eu pensei agora, pode ser um livro aberto, né, Sol? Quer dizer, ele pode crescer, não é? Cada vez mais, não é? Cada vez Porque mais quando mulheres você vai participando, né? aglomerando mais experiências de vida, né, ele vai crescendo, né, Não tenha dúvida. multiplicando. Esse é o intuito, você está falando é exatamente o que está acontecendo hoje no site. Então, assim, eu convido várias mulheres a participarem do site, porque, aliás, é um espaço que eu estou colocando página de mulheres, que elas trazem o conteúdo delas, até enquanto a internet me permitir, eu vou inserir páginas de profissionais ou mulheres, vamos dizer, donas de casa, né, que são maravilhosas, cuidam de famílias. Aliás, elas têm um poder administrativo que eu admiro demais, que administrar uma casa não é fácil. Não, Administrar a administrar uma família, casa, administrar o tempo, administrar a profissão, administrar os filhos, né? São administrar elas mesmas, o tempo delas. várias jornadas de profissionais, né? É uma coisa incrível e muito difícil. Então, assim, eu tenho esse espaço chamado supermulheres.net.br. Lá tem um link que elas podem me mandar mensagem. Só eu queria participar. Eu estou aberta aqui, muito feliz, inclusive, de estar podendo achar um espaço para trazer essas mulheres para a gente juntas estar conquistando aí tudo que a gente tem direito e merece, né? Perfeito. E, por exemplo, se uma mulher dessa precisar de um apoio profissional, digamos assim, psicológico ou advocatício, para sair de uma crise pessoal de, vamos dizer assim, de pouca autoestima, né? Que ela esteja com a autoestima muito baixa e que precise de um fortalecimento para sair da crise e um fortalecimento até jurídico para mexendo nas leis, às vezes, se livrar do sucessor, se livrar daquele homem que, de certa forma, a anula e tira dela toda a possibilidade de ser pessoa, né? E esse lugar, esse site, por exemplo, ela pode entrar em contato com essas. Ali nós temos muitas profissionais, muitas psicólogas em áreas diferentes. Então, e assim, elas, por exemplo, voluntariamente, elas fariam esse conteúdo? Com certeza, com certeza. Pelo menos os primeiros contatos, eu tenho certeza que elas vão estar super receptivas, porque esse é o intuito do Super Mulheres, né? Fazer um trabalho solidário, né? Humano, que nós precisamos desse apoio. Muito, né? Até, inclusive, abrindo oportunidades de trabalho também, né? Você terá várias empresárias, né? Que podem até abrir uma oportunidade de trabalho para uma outra que esteja precisando, não é? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo assim, nós temos uma psicóloga no grupo e ela fala sobre luto, a especialidade dela é luto. Que é uma coisa que nós estamos precisando muito nessa fase, principalmente por conta da pandemia, quantas pessoas amadas que nós perdemos e estamos com dificuldade de lidar com essas perdas. Então, nós vamos fazer, por exemplo, uma roda aqui em São Paulo, num espaço. Olha que interessante. Isso vai acontecer num espaço de um homem que eu conheci, um artista plástico muito querido, e ele falou: minha mãe sofreu violência doméstica e eu quero muito colaborar de alguma forma com o seu projeto. Eu tenho um espaço enorme, muito legal, eu gostaria de ceder para vocês fazerem reuniões, o que vocês quiserem. Eu fico arrepiada. Eu fico emocionada. O nome dele é Sandro, um querido, e aí nós vamos fazer as rodas lá. Mas a gente quer estar também, vamos estar transmitindo pelo site. Claro. Entendeu? Hoje a gente tem essa oportunidade, né? Você está em São Paulo, mas ao mesmo tempo você está em todos os lugares, não é? Exato. Então nós vamos ter essa maneira, essa forma também de estar tendo essa troca com essas mulheres que vão estar junto, de alguma maneira, participando das nossas rodas. Então, assim, a gente tem muita coisa legal para acontecer esse ano. Eu tenho esse projeto desde quando eu morava nos Estados Unidos, fazem muitos anos,
participei de muitas ONGs lá, e aí sempre tive essa coisa com as mulheres, eu sempre tive essa, não sei dizer de onde veio isso, mas eu tenho um amor fraternal inexplicável, de modo geral, assim, pelas mulheres, sabe? E aí, assim, por isso que eu acredito muito que a gente precisa, que a sororidade é uma das coisas mais importantes, que a gente precisa entender isso, porque, infelizmente, a competição entre as mulheres, que é uma coisa natural, nós somos seres humanos, né? Nós somos competitivos, né? Nós temos ambições, está tudo certo, mas a gente precisa mudar uma visão que a gente tem disso e entender que vamos aprender a admirar a outra. Porque quando você se sente, eu penso assim, posso estar errado no que eu vou dizer agora, mas quando a gente tem uma sensação de, pô, não estou bem, pô, a minha amiga, ela é tão maravilhosa, ela consegue tudo, eu não consigo. Você está precisando olhar para você e ver o quanto você é preciosa. Porque não adianta, nós mulheres somos preciosas. Nós trazemos nosso gen, uma coisa brilhante, uma luz que, para mim, todas nós temos. Eu vejo isso. Então, eu acredito que nós temos. E a gente precisa acreditar que a gente tem isso e praticar essa luz. Porque aí, quando você começa a ver a sua luz, você entende que você é tão brilhante quanto aquela pessoa que você admira. E aí então, uma questão, você falou em luz, é acender a sua luz própria, né? Isso. Você falou tudo. Não é? Acender a luz própria, isso é muito importante, fundamental. E a gente precisa que as pessoas façam isso, porque a gente está precisando dessa força aí, dessas mulheres, todas juntas. Quando elas estão pensando que elas, não sou mãe quê? O que eu posso fazer? Nossa, você pode fazer tanto. Entre em contato com a gente, porque essa união da gente, nível Brasil, nível brasileiras que estão fora do Brasil, em Portugal, por exemplo, tem muitas brasileiras que passam por muita violência doméstica, porque lá, infelizmente, é um país que também, assim como o Brasil, que ocupa hoje o 5º lugar, né, no ranking de países mais violentos, né, contra a mulher, com a violência contra a mulher, Portugal também é de um nível o português é patriarcal mesmo, né, por essência. Então, a gente tem que acabar com isso, né? Porque exatamente. De lá que nós herdamos isso também, né? Exatamente. E a internet consegue quebrar essa nossa distância. E aí, esses grupos, essas rodas que nós vamos começar a fazer, a gente vai conseguir atingir essas mulheres de modo geral, porque a gente precisa demais da força de uma das outras para a gente conseguir mudar a história do nosso país. Essa história desse país sexista, desse país tão machista, e infelizmente o machismo que também está embutido na gente. A gente tem que desconstruir isso, né? Não é mesmo? Perfeitamente. Tem muitas mulheres que são mais machas do que muitos homens. História, é verdade. E eu sei de história. Inclusive, se você parar para pensar, às vezes, olha, gente, às vezes eu me pego em atitudes, em comportamentos que eu falo, gente, como eu fui machista agora? Gente, para. Eu fico tão feliz de poder ver em mim mesma. Quando você se descobre machista, né? Porque às vezes a gente inconscientemente está repetindo um modo de agir que a gente não tem nem consciência que está tendo, né? Isso é com certeza. Você está dentro de uma bola, né? Profissionalmente, eu vejo, e às vezes com muita angústia, assim, algumas mulheres, pelo menos, no mundo jurídico, no mundo do poder, de uma maneira geral, jurídico, político, empresarial, a mulher, para tentar subir numa ascendência de responsabilidade, de autoridade, de poder, ela adota um perfil e uma personalidade masculina, porque ela acha que assim ela vai romper aquele teto de vidro que está na cabeça da gente. Não é? E isso está muito errado, porque a gente tem que romper esse teto de vidro sendo cada vez mais mulher, cada vez mais feminina. Por exemplo, uma mulher que hoje
Eu vi outro dia na Câmara, eu fiquei encantada, uma deputada federal na tribuna do plenário, discursando e amamentando o filho. Quando que há 30 anos atrás, quando que há 30 anos atrás, quando a gente brigou lá na Constituição por um banheiro para as mulheres, eu ia pensar que em 30 anos de caminhada, que é muito tempo, mas que já é uma caminhada, eu ia ver uma deputada amamentando na tribuna do plenário, quer dizer, ela é mulher, ela é mulher. Graças a você e as outras deputadas que lutaram por nós. Graças a vocês, por isso que eu falo, por isso eu comecei já falando para você da minha gratidão, da minha honra de estar aqui diante de você, conversando com você sobre isso, que é uma coisa assim, é só gratidão, viu? De verdade. Nós estamos aí para nos ajudar, né? Dar a mão. Né? Exatamente, te sinto próximo a mim. Aliás, já te falei que eu quero você no meu primeiro programa. No meu primeiro programa. Tá bom, atuações, ó. Você já está no meu programa. Tá bom? Então, muito obrigada por esse papo inicial nosso, sabe, por esse despertar que você está fazendo em relação às nossas câmeras aqui, muito limitadas ainda de Petrópolis, mas que vão se expandir até através do seu programa. Né? Então, vamos chegar a todas aquelas que queiram nos ouvir, que precisam nos ouvir, e que, de alguma maneira, vão crescer um pouquinho com alguma coisa que a gente possa trazer de estímulo, né? Isso mesmo, esse é o nosso objetivo, né? Que elas reconheçam a força delas. Eu queria falar mais uma coisa antes que eu me esqueça. A gente, inclusive, está trazendo agora uma loja virtual, onde nós vamos ter camisetas, xícaras com dizeres importantes, fortes, como, por exemplo, você já se olhou no espelho hoje e deu bom dia para você? Você já se olhou e falou, pô, eu sou bonita, como eu sou linda, como eu sou um ser humano amado, como eu sou admirada. É tão importante você, mesmo se você não acreditar ou não está vendo ainda, fale para você, porque acho que quanto mais você fala isso, mais você se ouve e entende que você é divina, você é maravilhosa, você é mulher. Estou falando para você, mulher, todas as mulheres do nosso país, do mundo, né? Tá ótimo, querida. Vamos continuar esse papo, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo aqui. Vai fazer um sucesso muito grande o lançamento desse teu trabalho, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a você pela oportunidade. Sucesso. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, querida. Tchau. Vamos conversar agora com o vereador Júnior Paixão, que fez uma indicação legislativa que foi aprovada na Câmara de Vereadores no dia 19/5, sugerindo a criação de um programa chamado Reforma Solidária. Esse programa tem como objetivo apoiar a ampliação ou a melhoria, né, de unidades habitacionais que já são existentes, mas que se encontram ou em áreas de risco, ou com situação de precariedade nas construções, e geralmente sem instalação sanitária. Eu fiquei impressionada com isso, porque na indicação consta um levantamento do IBGE dizendo que em Petrópolis mais ou menos 250 famílias moram em unidades sem instalação sanitária, quer dizer, de banheiro. Isso é uma coisa terrível, né? Então, eu queria passar a palavra para o vereador para ele falar como é que surgiu nele essa ideia dessa indicação legislativa, o que ele fez, se ele já mandou para a prefeitura ou não, o que ele pretende com isso. Vereador, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção. A palavra está consigo para explicar direitinho qual foi a sua intenção com essa indicação legislativa, que, para mim, diz respeito muito de perto, porque, quando eu era secretária de apoio comunitário, eu tive um programa como esse. Então, gostei muito de saber que retornou a ideia, e eu queria que o senhor explicasse, então, como é que surgiu tudo isso. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde.
Boa tarde. Essa indicação, a gente está sempre visitando, né? Sempre na rua, e a gente vê a necessidade da população. São 262 pelo IBGE. 262, mais de 250, então. Nossa, a gente começou a caminhar, começou a ver a necessidade do povo, e as pessoas sempre pedindo. E isso foi comovendo. A gente, no legislativo, a gente teve essa ideia de fazer essa indicação legislativa. A gente está brigando por uma rúbrica para a Secretaria de Obra para ter esse acesso. E, assim, a população toda hora com essa necessidade. A gente, num bairro, a pessoa pedia... Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando no poder público, a gente sente isso. Você esteve lá. Com certeza. Né? A gente sente até inútil. Então, essa foi uma ideia do nosso gabinete, poder atender as pessoas, fazer o mínimo, né? Eu acho que isso é o mínimo. E, com isso, a gente traz o engenheiro da prefeitura e faz uma parceria com a prefeitura. Até eu, Ana Maria, eu tenho uma ideia para frente, uma indicação até que eu queria que você participasse disso, era montar um instituto, uma arrecadação de materiais doados, o resto de obra, justamente para ajudar essas pessoas. Muito bom, ótimo. Quero que você participe disso. Se a gente fizesse a sua ideia, eu acho fantástica, porque a prefeitura tem pouco recurso, né? Isso. E, geralmente, infelizmente, essa não é uma prioridade, infelizmente, né? Na Secretaria de Obra. Outras prioridades existem. Então, quer dizer, recursos para financiar uma dotação específica para um projeto desse, na prefeitura é muito difícil, né? Quando aconteceu comigo, nós tínhamos um fundo que eu criei na secretaria justamente para a gente manobrar com mais elasticidade. Mas, assim mesmo, era muito difícil. Então, o que a gente fazia? A gente comprava o material ou requisitava doações das firmas petropolitanas de material de construção e executava o projeto com a mão de obra de mutirão das próprias comunidades. A gente dava um prolabore para as pessoas que podiam fazer esse trabalho no sábado e domingo, depois que vinham da sua jornada de trabalho. Esse é o projeto, né? Que contempla também o material da obra para as pessoas. Isso. Aí as pessoas, no final de semana, fazem, e com isso os engenheiros também vão lá e trocam uma ideia. Isso. Cuidar do esgoto é cuidar de gente, né? Isso mesmo. Quer dizer, a parte da prefeitura fica geralmente, se ela puder ter uma dotação pequenininha, uma rubrica específica, é a menor, mas se ela fornecer a parte técnica dos engenheiros, né, para acompanhar essas reformas, já é um bem ótimo, já é uma ajuda extraordinária, né? Que aí a gente tem a garantia que vai ser bem feito, né? No caso de fundações, eles fazerem as fundações com a execução bem feita para que depois não desmorone tudo, né? Então, tratamento do esgoto, tudo direitinho. O engenheiro fica mais fácil, não? Com certeza, com certeza. Você pretende ter esse retorno quanto dessa indicação? Eu já mandei para o prefeito, eu acredito que o máximo 15 dias já tem um retorno dele. Será? Estamos transitando bem para poder ter esse acesso. Isso é muito importante, né? Ainda mais assim, depois dessa enchente de Petrópolis, de Petrópolis, acho que isso tem que ser o mais rápido possível. A gente precisa disso. A gente precisa você teve maioria dos seus companheiros na Câmara? Todos compraram. Todos eles. Todos que estavam presentes votaram sim. Que coisa boa. A Câmara hoje está bem na direção certa. Está trabalhando coesa, né? Trabalhando. Mas fico muito satisfeito, Ana Maria, de saber que você também tinha esse projeto para trás. Então, quando eu li, eu disse, eu vou entrevistar o vereador porque eu quero saber mais detalhes, porque eu acho que isso é de uma sensibilidade de quem pensa realmente no social e pensa naquelas minorias que são as mais vulneráveis, né? E que nós não temos como minoria, nós temos como maioria. A gente gosta de cuidar de gente, né? Então, isso é uma coisa nossa, e a gente gosta de estar na rua, né, Ana Maria? Eu já te acompanhei também, tem teu marido que era um orgulho para a gente, tenho o maior carinho. Vou reformar uma ponte dele agora com o nome dele, em Fagundes, hein? É mesmo? Vou te chamar para fazer a inauguração dessa ponte.
Ah, que muito obrigada. Eu vou com o maior prazer, maior prazer. Tá. Então, quer dizer que você pretende que, geralmente, vamos dizer, 15 dias para voltar da prefeitura, uns 30 dias você já tenha mais ou menos isso resolvido, né? Isso também, Ana Maria, ajuda as pessoas que têm um telhado, quer fazer um reparo no telhado. Claro, A indicação também ela vem para isso. Com certeza. Às vezes, um puxadinho, né? O célebre puxadinho, de mais um cômodo, aí se faz um puxadinho sem a devida atenção, e aí acaba caindo aquele puxadinho que é feito, né? É muito importante que isso seja feito com o auxílio de um engenheiro, não é isso? Não, com certeza. A prefeitura vai ter um engenheiro, vai acompanhar, vai fazer um relatório do que precisa de material, aí a Secretaria de Obra libera. Esse que é o nosso trâmite. E com isso nós vamos aí brigar por uma rúbrica para poder pedir os deputados para ajudar nesse projeto, que é muito importante. Política pública, claro. Tem que ver de onde que você consegue recursos também. Pode ser na Alerj, né? Isso. Pode ser no governo federal, pode ser no governo do estado. Eu acho que todo mundo vai ter intenção e possibilidade de dar uma ajuda. Até fazer uma vaquinha na internet, né? Com o poder público entrando, mas também os cidadãos e as cidadãs de Petrópolis colaborando, às vezes, com um pouquinho de recurso, no montante é um grande recurso para juntar. Não é isso? Acabou de sair no Globo, no Jacarezinho, deve ter moradia, tem várias moradias também sem banheiro. Eles acabaram de botar um projeto disso também, no Jacarezinho, no Rio. Que absurdo. Saiu até no Globo, Ana Maria. O mesmo projeto nosso. Mas que coisa impressionante. Como é que essas pessoas estão... Porque não existe um banheiro comunitário nas comunidades, né? Não existe isso, né? Não existe, Ana Maria. Então, eu acho como é que eles se viram sem banheiro? Difícil, né? Ana Maria, a gente tromba com várias coisas difíceis nessa política, né? E Petrópolis é um absurdo a gente passar por isso. Eu consegui botar água num lugar, no Independência, tinha 27 anos sem água. A senhora grávida com balde pegando água. Absurdo. É um absurdo. Então, a gente precisa tomar conta, precisa fiscalizar mais, precisa andar na rua. E a gente conseguiu, a gente está conseguindo fazer um... E assim, a resiliência do povo, né? De 27 anos lutando por causa... Já pensou, 27 anos você morando num lugar carregando um balde d'água, sem água encanada? Como é que pode a pessoa aguentar tanto tempo? Né? É muito sufoco, né? Muito sufoco. Tu vê o Bananeira aqui em Pedro do Rio, um sofrimento sem água. A água passa do outro lado da pista. Essas coisas têm que ser mais apropriadas, têm que ser mais cobradas. A gente está cobrando a água do imperador, tentando fazer o possível e impossível para poder acontecer. Essas que coisas ótimo. Eu fico, sinceramente, muito tocada e muito satisfeita com essa tua atuação, porque eu acho que o vereador existe para isso, não é isso? Para fiscalizar o executivo e para indicar projetos que sejam de bem da comunidade. Ana Maria, eu consigo muito, como você acabou de falar, que todo mundo faz uma vaquinha, todo mundo contribui. Tem aquele... a gente conseguiu agora transformar o ITR para IPTU, fazer essa indicação para o governo, a gente conseguiu. Porque isso aí, as pessoas não sabem o que é a pessoa que paga ITR e quem sabe o que é IPTU. Muitos não sabem o que é isso. Era um desafeto muito grande com a sociedade. É justiça. É justiça quem paga ITR e quem paga IPTU. Mas isso aí é para o menorzinho, não faz, para o grande não faz efeito, mas para o menorzinho é desse tamanho. Com certeza. Né? Não, eu acho que a carga de impostos que a gente paga no Brasil é absurda, né? Todo tipo de encargo. Quer dizer, é importante que o contribuinte saiba para onde está indo o dinheiro dele. Né? Claro. E se está indo mesmo, porque ainda tem essa, se não for desviado. Não é? É isso aí. Muito Maria, bem. Se você precisar, estou aqui sempre de porta aberta. Quero que você venha nessa inauguração da ponte. Eu irei com o maior prazer. Se você me convidar, eu irei com o maior prazer. E esse projeto eu quero que você me dê a liberdade de acompanhar de perto, porque para mim é muito importante que isso dê certo e eu estou disposta a te ajudar. Essa transformação mesmo do ITR
pode vir dinheiro para vários lugares. A nossa arrecadação de 1,2 bilhão ela pode ir para 8, 10. Exatamente, Então, né? isso aí a gente pode Pode andar ser muito reaproveitado, é isso mesmo. A gente pode. Essa é uma grande solução para a gente, Ana Maria. É isso mesmo. Para fazer política pública nessa cidade, que é muito necessário agora, nesse momento que a gente está passando. É isso mesmo. E os recursos não dão para tudo, né? O município fica com uma pontinha da arrecadação. O governo do Estado ele vai gastar agora mais ou menos 500 milhões. Aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis. Aí o pessoal fala assim, é muito dinheiro, a gente precisa de 1 bilhão. É muito dinheiro, mas foi muita tragédia. Aí é que é o problema. E a gente precisa, Ana Maria, ter um cronograma de estar sempre fazendo. Com certeza, com certeza. Hoje a gente pode gastar 500, amanhã a gente pode gastar 1 bilhão. A gente está sempre gastando. Pode demorar 1 ano, 2 anos, mas tem que estar sempre colocando, senão a nossa cidade não volta para o lugar. É verdade, é isso mesmo. E a gente não pode esquecer o que aconteceu, né? Que pode voltar a acontecer. Então, todo mundo tem que estar aparelhado no sentido de ter uma política, não é? Acompanhando e sabendo, numa hora de uma tragédia dessa, como que vai evacuar rapidamente o local, como que vai instalar as pessoas, porque esse negócio também de escola pública não é possível acontecer sempre a mesma coisa, quer dizer, atrapalha a questão educacional. E a gente precisa estar sempre cuidando, Maria. A gente não pode parar de cuidar. Tem que estar sempre cuidando do planejamento, fazendo. Ela não pode a gente querer fazer agora e parar com isso. A gente tem que continuar. Com certeza. Planejamento não acaba. 10 anos, 15 anos, 20 anos, sempre construindo a gente sair fora desse problema, que há muito tempo que não vem feito. Quando eu penso que essa cidade ainda não tem acabado um plano diretor, eu fico impressionada com isso. Até hoje não acabou ainda. Como é que pode? É verdade. Mas nós vamos chegar, vamos conseguir, vamos brigar, vamos de cabeça erguida, vamos trabalhando para a população. Esse é o nosso dever, né? Muito bem, está ótimo. Parabéns para você, para os seus companheiros vereadores, e que vocês continuem fazendo esse trabalho aí importantíssimo para a cidade nesse momento. Tá? Quando você quiser alguma coisa que você queira anunciar na televisão, o programa está às suas ordens também. Não, eu também quero te convidar também para você vir na minha casa, para vir no meu programa também, Fala Paixão. Vai ser uma honra ótimo. Muito grande. Eu vou com o maior prazer. Vai ser uma honra muito grande a gente bater um papo, saber mais sobre as coisas que está acontecendo. Tá ótimo. Tá bom, Ana Maria? Com o maior prazer. Tá? Para terminar o programa de hoje, eu quero repassar para vocês um pequeno poema que nos faz lembrar o jeito de ser do mestre que o escreveu, que é Alberto Caeiro Pessoa. Então, é assim. Procuro despedir-me do que aprendi. Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram. E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos. Desintoxicar as minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me e ser apenas eu. Até a próxima semana.